Amém, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Aproveita, abra a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, depois a gente participar de um louvor maravilhoso, irmãos. Continuando as pregações em Êxodo capítulo 12, versículos 29 e 30. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Diz o texto: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Ore ao Senhor agora, peça para Ele falar com a gente nessa noite. Senhor Deus, adoramos o Teu nome, louvamos o nome do Senhor. Estamos aqui agora, Senhor, diante da Tua palavra. Fala conosco, fala comigo, fala com os irmãos, fala com todos os que estão em casa também, Senhor. Nessa noite nós queremos aprender mais do Senhor, nós queremos, Pai, participar desta palavra, lembrar de tudo que aconteceu ali naquele momento e prestar atenção, Senhor, na beleza do sacrifício de Jesus na cruz. Cada um de nós sai daqui essa noite, Pai, cheio do Espírito Santo, feliz e grato pela salvação. Nós oramos no nome precioso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assente, meu irmão, minha irmã, por um momento. Irmãos, então, estamos agora no momento do final, do ápice do confronto com Faraó. Eu queria que você recordasse. Então, a gente vem caminhando em Êxodo, e na semana passada o pastor pregou então nas primeiras pragas, nas primeiras 9 pragas, e entendemos do Senhor que o Senhor é Deus, irmãos, que o Senhor é poderoso. Então nessa noite nós vamos começar falando disso. No capítulo 11, irmãos, Deus anuncia a 10ª praga. No capítulo 11 de Êxodo, o subtítulo diz que Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir. Capítulo 11, versículo 1. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Irmãos, chega agora então o capítulo 12. Após o Senhor enviar ao Egito todas aquelas pragas, irmãos, a água transformando em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as trevas, todas aquelas pragas, os gafanhotos, a morte nos animais, irmãos. Nós chegamos agora então na 10ª praga. Irmãos, a Páscoa, você vai ver aí no capítulo 12, no seu subtítulo, a instituição da Páscoa. A Páscoa não é um acontecimento separado, irmãos. Ela é a 10ª praga. É o ápice do confronto entre Moisés e Faraó. O Senhor diz aqui no capítulo 12, versículo 12: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Meia-noite, irmãos, você já pensou nisso? Uma voz solitária ouvida numa casa, depois outra, e há um grande pranto no Egito. Irmãos, uma noite de terror, de morte. E aí, queria que a gente pensasse nesse momento: quem morreu? Guarde isso no seu coração. Quem morreu naquela noite? A batalha então contra Faraó chega assim naquela conclusão, uma conclusão mortal, irmãos.
No versículo 31 e 32 do capítulo 12, a gente percebe a pressa que deu. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel. Faraó, que estava resistente até então, agora bate a pressa, irmãos. Não há tempo nem para a massa do pão crescer, como nas orientações que o seu Deus deu. Versículo 34, 35, o povo tomou a sua massa antes que levedasse. Não há tempo, irmãos. Deus já havia planejado isso, dos versículos 14 a 20. Até então, os egípcios que não abriam mão dos seus escravos, não abriam mão, agora eles pagam para se livrarem deles. Olha aí, 12, 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, roupas, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Nesse momento acontece o povo de Israel na sua saída, eles despojam os egípcios, prata, ouro, roupas, conquistados por Deus para o seu povo. Versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, irmãos, cerca de 600 mil a pé, como a gente viu semana passada, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. No versículo 38, subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Então, havia muitas pessoas que foram acrescentadas, possivelmente egípcios, que começaram a compartilhar da fé, e um misto de gente que estava ali. Deus, irmãos, havia enviado essas pragas para que o seu nome fosse proclamado, porque o Senhor podia ter acabado com o faraó de uma vez, mas no capítulo 9, versículo 16, o Senhor fala que iria proclamar o seu nome em toda a terra. Quando a gente volta lá em Gênesis, irmãos, o Senhor fala para Abraão: olha para o céu, conta as estrelas, se você conseguir contar. Então, era desejo do Senhor as 10 pragas, todas aquelas pragas iniciais. O nome do Senhor seria proclamado em toda a terra, irmãos. A gente pensa que pode ter sido a libertação, um modelo de libertação sociopolítico comum, como já houveram vários, mas não era, irmãos. Deus se preocupa mesmo com os oprimidos, com o povo dele. Depois o Senhor dá leis ali em Levítico e repete em Deuteronômio sobre pobres, vulneráveis. O Senhor se preocupa com os oprimidos. Nós sabemos disso, irmãos, que esses relatos de Êxodo, eles inspiraram vários outros movimentos de libertação no decorrer da história. Então a praga, a 10ª praga, anunciada no capítulo 11, acontece então, capítulo 12, como nós temos do 29 ao 32. Mas quando a gente começa a ler o texto do capítulo 12, irmãos, eu queria agora que você lesse comigo as instruções que o Senhor Deus dá a Moisés. Leia comigo, capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel
o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor, aleluias. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se age nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos, aleluias. O Senhor então dá a Moisés instruções que vão proteger os israelitas da praga mortal. O sangue, irmãos, deve ser aplicado nos batentes das portas. Páscoa significa passagem, irmãos. Os israelitas tiveram que aplicar o sangue nos batentes porque eles eram tão culpados quanto os egípcios, tão culpados. Precisavam que um substituto morresse em seu lugar, para evitar o julgamento mortal. O Cordeiro, irmãos, Jesus, o Cordeiro Pascal. O sangue, irmãos, não está nos batentes porque Deus não sabia quem está lá dentro. Deus sabia cada um que estava em cada casa. Ele sabia que havia pecadores em cada casa. O Senhor sabia. Em todas as casas do Egito, todas, ou na terra de Gósen, onde os israelitas moravam, havia um corpo. E aí agora eu repito a pergunta: quem morreu, irmãos? Um filho ou um cordeiro? Um primogênito daquelas casas ou um substituto? Um cordeiro. O cordeiro substitui aquele filho, irmãos. Aleluias. Se fosse só pintar a porta de vermelho, alguma cor semelhante serviria. Mas o sangue na ombreira das portas aponta para o sacrifício vicário de Jesus. Um substituto ali foi oferecido. O nosso Senhor Jesus era personificado ali, apresentado como aquele cordeiro pascal. O cordeiro então é apenas um indicador.
A Páscoa, irmãos, simboliza um ato maior de redenção, muito maior. Quando a gente vai para o texto ali do Novo Testamento, João Batista falando, João 1:29, João Batista vê o Senhor Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o Cordeiro, irmãos, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19: não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, aleluias, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, sem defeito, irmãos, sem mácula. O cordeiro aqui que os israelitas deveriam escolher tinha que ser sem defeito. Nenhum osso desse cordeiro aqui poderia ser quebrado. E quando a gente vê o texto de João 19:36, falando de Jesus, nenhum dos seus ossos será quebrado. Êxodo 12:46, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Quando Jesus está ali na cruz, não é permitido quebrar nenhum osso do Senhor Jesus, amém? É assim, irmãos. O cordeiro é esse indicador. Essa Páscoa, irmãos, simboliza então um momento, um ato maior de redenção do Senhor Deus com o seu povo, comigo e com você. A Páscoa do Senhor. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado como nosso substituto. Irmãos, todos nós merecíamos morrer por causa da nossa rebeldia, irmãos, todos nós, mas Jesus morreu em nosso lugar. Nós cantamos isso hoje, irmãos. O seu sangue foi aplicado em nossa vida, para que Deus passe adiante quando vier em julgamento, da mesma forma como o anjo passou ali adiante quando viu nas ombreiras das portas. O sangue de Jesus é aplicado em nossa vida, e Deus passa adiante e vai passar quando vier em julgamento o seu nome, o meu nome, escrito no livro da vida, por causa do sangue precioso de Jesus no Calvário. Por isso, irmãos, nós somos redimidos da escravidão e da morte. Mas, irmãos, não só dessa escravidão do Egito, 430 anos, mas da escravidão do pecado. Nós, irmãos, não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres para servir ao Senhor. Nós cantamos: eu sou livre, nada além do sangue. Nós cantamos hoje. Não é apenas um louvor, irmãos, é a realidade da pena da morte, de morte merecida por nosso pecado. Nós somos livres dessa escravidão. Nós pecamos e seremos pecadores, irmãos. A palavra garante isso, eu e você. Apenas na glória ficaremos livres do peso do pecado. Mas nós somos livres, livres pelo Senhor, para não vivermos em pecado. Somos livres, irmãos. Esse é um preço que o Senhor Jesus pagou na cruz. E agora então, fazendo uma análise do povo sendo liberto da escravidão do Egito, nós somos livres da escravidão do pecado. Esse é o ato de redenção do Senhor. Redenção do poder do pecado. Irmãos, nós somos livres. E muitas vezes, quando a gente é pressionado pelo mundo,
E o mundo diz para mim ou para você: mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu posso fazer, irmãos, eu não quero fazer, por causa do sacrifício de Jesus, por causa das ordenanças do Senhor Deus. Nós somos livres. E o pecador preso no pecado acha que está livre para fazer coisas horríveis e coisas tenebrosas, como temos visto, mas ele está preso, ele é escravo do pecado e não percebe. E muitas vezes, principalmente os jovens, né, na escola, faculdade, são pressionados. Mas você não pode fazer nada. Eu posso fazer, eu não quero, porque eu sirvo ao meu Deus. Eu sirvo ao Deus Altíssimo, eu sirvo a Jesus. Que alegria poder dizer isso, irmãos. Que alegria poder testemunhar. 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor Deus quer que nós sejamos santos. Pedro está falando de Jesus como cordeiro sem mancha, irmãos, para enfatizar a libertação do pecado. Um cordeiro sem mancha, cordeiro puro. 1 Pedro 1, 18 e 19, você pode ver depois. Deus está nos mandando ser santos porque Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. Devemos ser santos porque fomos remidos da escravidão do pecado pelo precioso sangue de Jesus. Sangue precioso, irmãos. O Senhor Jesus deliberadamente veio para morrer. Ele foi à cruz por mim e por você. Nós devemos ser santos, irmãos, porque nós podemos ser santos através de Jesus. De nós mesmos não, irmãos. Nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nossa carne sempre nos chama para pecar e pecar. Mas através do Senhor, através do Espírito Santo, nós somos santos e podemos ser santos por causa do Senhor. O pecado não é mais o nosso Senhor, como agora Faraó não é mais Senhor de Israel. Israel não está mais sob o jugo de Faraó. Nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. É o propósito do Pai na redenção, do Senhor Deus, nosso Deus Altíssimo. No Êxodo 12, 11, lombos cingidos, sandálias nos pés. O Senhor deu instruções para que eles estivessem prontos, irmãos, com a sandália calçada, com a roupa colocada, pão sem fermento, não dava. A maçadeira, tudo pronto, tudo já trouxa para carregar, porque isso é na pressa, na correria mesmo. E nós temos que ter pressa por ser santos, irmãos. É uma urgência na nossa vida, na minha vida. Nós temos que estar prontos para o serviço do Senhor. Eu e você, irmãos. Eu disse hoje pela manhã, tenho tentado fazer esse exercício. Acordei, abri os olhos, já começo agradecendo. Obrigado, Senhor. Antes de ter tempo de pecar, de falar, de reclamar de qualquer coisa, obrigado, Senhor, obrigado pela salvação. Acordei hoje, estou respirando, não tem coronavírus, glória a Deus. Mais um dia que o Senhor me dá. É um exercício que eu estou fazendo para buscar essa santidade, andar perto do Senhor. Nós temos falado aqui na igreja sobre disciplinas espirituais, leitura da palavra, jejum, oração, irmãos, para buscar essa santidade. Essa redenção, então, redenção do poder do pecado. Agora o pecado, ele não exerce mais o poder de antes. Não exerce, irmãos. Você pode vencer. Pode. É uma alegria muito grande, irmãos. Hoje pela manhã eu falava também, libertos da escravidão de Faraó. Você já pensou da escravidão para a escravidão? Êxodo 4, 22 e 23 diz assim o texto: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Aqui é serviço, servir, para que me sirva. 4, 23.
O povo agora saía da escravidão do Egito para ser então escravo de Deus. Aleluia, irmãos. Agora Israel pertence a Deus. A quem Israel pertence, irmãos? A Deus, não a Faraó. Ser escravo, servir a Deus. Irmãos, não há comparação, irmãos. Estar no centro da vontade de Deus, nada se compara a estar no centro da vontade de Deus. Agora então, faça comparação, leia sobre o jugo de Faraó. Como é que era a vida do povo lá, irmãos? Trabalho sem descanso, sol queimando nas costas, carregando aquelas pedras pesadíssimas, chibata nas costas. Infanticídio, que foi a morte dos recém-nascidos, quando o Faraó mandou jogar os recém-nascidos no Nilo. Misericórdia, irmãos, que cena pavorosa. Moisés foi resgatado, como vimos lá no início das pregações. Ele também seria julgado ali. Por isso que o nome Moisés, tirado das águas, que é o seu significado. Interferência na vida familiar, irmãos. Faraó podia interferir na sua vida, podia chegar e chutar a sua porta e levar quem ele quisesse da casa de Israel, do povo de Israel. Quisesse levar sua esposa, levava. Poderia levar qualquer filho seu para ser escravo no palácio, qualquer um. Você não podia falar nada. Você era escravo, não tinha direitos. Confisco de bens. Faraó podia confiscar qualquer coisa que ele quisesse, que você tivesse na sua casa, ao seu bel prazer, a hora que ele quisesse. Se ele quisesse tirar e pôr fogo, ele podia. Ele podia fazer o que ele quisesse, irmãos. Isso era o jugo de Faraó, era o jugo do pecado, irmãos. Agora com Deus, o povo é liberto para obediência. O povo agora é liberto para obedecer a Deus, para ser literalmente escravo de Deus. Que privilégio, que alegria. Quando a gente vê aqueles prédios, acho que todos já devem ter visto na televisão, as pirâmides, né, do Egito. O Êxodo passa desse serviço forçado, dessa construção desses edifícios que o povo construía para Faraó. O povo construiu a cidade de Ramsés, por exemplo, para uma construção voluntária. Agora, um edifício para Deus. Eu e você. Nós estamos aqui reunidos nesse edifício aqui, irmãos. Mas o edifício, a casa do Espírito Santo, somos eu e você. Agora é um edifício voluntário. Agora, com alegria, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. É uma bênção, irmãos. Abre aí Romanos comigo. Romanos, capítulo 6. Do 15 a 23, Romanos 6, 15 a 23. O subtítulo: a lei, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes?
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nós não somos simplesmente libertos da escravidão do pecado, nós nos tornamos escravos da justiça, irmãos, a justiça de Deus. A nossa justiça é comparada a um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é perfeita. Esse serviço agora, irmãos, nos conduz à vida. Aquele serviço forçado ali no Egito conduzia muitas vezes à morte. Quando foi tirada a palha deles, como retaliação, creio que muitos, por causa de exaustão, podem ter morrido. Exaustão, porque era muitas vezes 50 graus de calor no dia, de noite invertia a temperatura, era abaixo de zero ali, talvez. Muitos não aguentaram. Então, naquele momento ali, o serviço conduzia à morte. Agora, o serviço ao Senhor nos conduz à vida eterna. Aleluias. Glória a Deus por isso, irmãos. Volta comigo agora no capítulo 13, Êxodo 13. No capítulo 13 nós temos então, irmãos, a consagração dos primogênitos. Versículos 1 e 2: Disse o Senhor a Moisés: Consagre-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. A redenção da pena de morte tem agora a consagração dos primogênitos, irmãos. Todos nós nascemos ali em Adão, por isso fomos escravos do pecado. Todos nascemos debaixo do julgamento de morte, mas Deus, em sua graça, escolheu Israel como seu primogênito, a consagração dos primogênitos. Êxodo 4, 22 e 23, Deus diz nesse texto que Faraó deveria deixar Israel ir como seu primogênito, e se recusasse, enfrentaria a retribuição, a morte do seu primogênito. O Senhor fala exatamente isso. Os israelitas faziam parte dessa humanidade em Adão, eram primogênitos de Deus, mas ainda eram escravos do pecado, precisavam morrer para essa humanidade em Adão, renascer como humanidade em Deus. O Senhor Deus agora, com um ato simbólico, pede a consagração dos primogênitos. Apartarás para o Senhor, no versículo 12, todo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém todo primogênito de meus filhos eu resgato, e isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. O Senhor então está aqui pedindo a consagração dos primogênitos. Então agora a redenção dessa pena de morte.
Aleluias! O Senhor Deus pede a consagração dos primogênitos. É isso, irmãos, que acontece na Páscoa. Os primogênitos morrem em cada casa do Egito. Um cordeiro morre no lugar em cada casa de Israel. O cordeiro leva sobre si como substituto a morte que eles mereciam, que nós merecíamos. Essa morte acontece de modo simbólico no cordeiro. Os israelitas morrem para a sua antiga humanidade, renascem como primogênitos nessa humanidade em Deus, essa nova humanidade. Ficam desobrigados das suas amarras, as amarras do Egito. Por isso, a consagração dos primogênitos, irmãos. Israel morreu na Páscoa para que deixaste de pertencer a Adão e sim ao Senhor Deus. Assim Israel pertence a Deus como seu primogênito. Isso era simbolizado pelo pertencimento, então, de todos os primogênitos. Cada filho primogênito precisava ser comprado de volta, resgatado por Deus. Eu e você fomos resgatados por Jesus. Aleluias. E assim, irmãos, nós podemos nos lembrar nessa noite da ceia do Senhor. Como falar disso tudo e não lembrarmos da ceia? Deus deu ordem para que fossem lembradas as duas festas, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, o dia da libertação. O outro ato, nós lemos agora, a consagração dos primogênitos. Deus havia comprado Israel. E o propósito dessas festas, irmãos, as novas gerações perguntariam o significado. E os pais poderiam, através das festas, lembrar tudo o que aconteceu. A ceia do Senhor, nós precisamos participar. Toda vez que a gente participa da ceia, nós estamos nos lembrando. Quem participa todas as vezes da ceia continua a moldar a sua identidade como povo de Deus. Nós continuamos a comemorar a Páscoa, irmãos. Em abril aí, quando chegar abril, vai ter a Páscoa aí com a data comercial. E eu creio que todos os pais sentam com seus filhos para explicar a Páscoa. Já tem esse comércio enorme aí de ovos de chocolate. Mas a Páscoa, olha o significado, olha a ceia do Senhor, irmãos. A ceia do Senhor é o cumprimento dessas duas festas. Em Lucas 22, 7 e 8, o Senhor pede aos discípulos para fazerem a preparação para a refeição da Páscoa. Vão e preparem para nós a refeição da Páscoa. Os discípulos então vão lá e vão àquele cenáculo todo mobilado, e ali o Senhor faz a refeição da Páscoa com os discípulos. Nós reencenamos toda essa história, irmãos. A cruz, a ressurreição, no partir do pão e no servir do vinho. Participamos dela. Nossa história, nossa realidade viva no Senhor Jesus. A ceia do Senhor, irmãos, ela serve para refrescar a nossa memória, nos lembrar de tudo isso que nós estamos lendo hoje. Quando você vier para a ceia do Senhor, muitas vezes a gente tem a tendência, se está com problemas, se está triste pelo pecado, decide não participar da ceia. Não, confesse o seu pecado, abandone, participe da ceia. Lembre desse momento. A ceia do Senhor, todo segundo domingo a gente relembra. Você participa do pão e do vinho, então todas as vezes você vai se lembrar desse texto, em nome de Jesus. Olhe comigo, versículos 13 a 17, capítulo 13, versículo 17. Um outro momento então, agora o povo sai, a saída dos israelitas do Egito, e agora o Senhor Deus guia o povo pelo caminho.
13:17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, o Senhor Deus sabe que a nossa fé muitas vezes é fraca. Naquele momento, o Senhor Deus podia ter traçado uma rota reta para o povo, e aí eles dariam de encontro com os filisteus, um povo muito forte, muito guerreiro na época. O Senhor sabia da dificuldade deles com isso. Então o Senhor faz eles darem uma rodeada, um caminho mais longo. E eu penso, irmãos, para a nossa vida, muitas vezes o caminho parece ser difícil para nós, ele é mais longo. O Senhor quer desenvolver a nossa fé. O Senhor sabe que muitas vezes nós não vamos dar conta, e muitas vezes eu, por exemplo, luto com isso, ansiedade, que é pecado. Ficamos ansiosos porque está demorando. Imagina, para o pessoal que conhecia ali, mas não é possível, era só em linha reta, estou dando volta para quê? Por vezes o caminho parece difícil, irmãos. O caminho que Deus usa. A fé consiste em crer nas promessas de Deus. A fé vive no presente, à luz do futuro, prometido por Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus também, versículo 19, também levou Moisés consigo os ossos de José. Lá em Gênesis 50, José dá ordens: levem os meus ossos daqui. E aqui, pela fé de José, os ossos deles são levados com o povo, não ficam no Egito. A coluna de nuvem e de fogo nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Hoje, essa coluna de nuvem e de fogo é o Espírito Santo, irmãos, conduzindo eu e você, guiando, falando ao nosso coração, nos ensinando, nos consolando. Então, em Atos capítulo 1 ali, o Senhor Jesus é assunto aos céus, e quem Ele envia, irmãos? Mas recebereis poder quando descer o Espírito Santo. O Espírito Santo então vem. Hoje nós somos habitados pelo Espírito Santo. Aleluias. Fomos libertos da escravidão do pecado, nós somos batizados em Cristo. Romanos 6, capítulo 6. Assim como Israel foi conduzido pelas colunas de nuvem de fogo até sua herança na terra, somos conduzidos pelo Espírito até nossa herança na vida eterna com Cristo. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. Que bênção! Nós somos equipados com o Espírito Santo, com a pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Na Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo mora em mim, mora em você. Não sei se já aconteceu com você. Quando acaba que eu ou você cometemos um pecado, vem aquela tristeza no coração, o Espírito Santo fala com você, orienta você: não vai, não faça, não compre, não entre ali. O Espírito Santo nos advertindo. O Espírito Santo que ali em 1 Coríntios capítulos 12, 13, 14 e 15, você pode estudar depois com calma,
que vai falar sobre os dons do Espírito para o serviço da igreja. Em Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito: alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Irmãos, o Espírito Santo, nós então somos conduzidos pelo Espírito, como o povo aqui foi conduzido. Imagina, aquele calor escaldante, eles estavam a pé, a coluna de nuvem os protegia disso. À noite, não tinha lanterna, ali foi na pressa, eles saíram correndo. A coluna de fogo alumiava todo o arraial, dava o calor necessário da noite. Presença de Deus, irmãos. E agora o Espírito Santo é essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo todos os dias da nossa vida, todos os dias, você e eu. Queria que você olhasse aí Romanos capítulo 8. Abra Romanos capítulo 8. Paulo vai falar sobre nenhuma condenação, pendor do Espírito, vai falar sobre filhos e herdeiros, irmãos. Aí, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículos 15, 16 e 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Assim como Israel era o primogênito de Deus, o Espírito Santo dá testemunho que somos filhos de Deus, por meio dessa adoção, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Nesta noite, queria que você pensasse com todo o seu coração agora: você tem sido conduzido pelo Espírito Santo? Você tem sido conduzido pelo Espírito Santo? Eu tenho sido. O Espírito Santo que fala, geme com gemidos inexprimíveis por nós. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita, o Espírito Santo. Agora então, o povo está liberto da escravidão de Faraó, é guiado por uma nuvem de fogo durante uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Agora eu e você somos guiados pelo Espírito o tempo todo, irmãos, todo o tempo.
Queria que você fechasse os seus olhos. Daqui a pouco nós vamos orar com o pastor. E eu queria que você prestasse atenção no que eu lerei. Medite agora com o Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é a noite, esse é o momento para você entregar a sua vida para Jesus, para você deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Ser conduzido pelo Espírito Santo não é uma experiência mística em que devemos receber novas revelações. A revelação de Deus é na palavra de Deus, mas é ter uma vida nova, uma vida liberta, nos encaminharmos para a vida na nova criação em Cristo. Somos conduzidos pelo Espírito Santo, sempre que Ele nos conduz a dizer não para a tentação, e sim para o Senhor Jesus. Sempre que voltamos o coração para a nossa herança celestial, em lugar dos tesouros aqui da terra, em lugar do pecado, em lugar das tentações, em lugar dos vícios, em lugar de corrupção, de tudo aquilo que nos corrompe, todas as vezes que dizemos não para essas tentações e sim para Jesus, somos guiados pelo Espírito. Vivemos pelo Espírito Santo ao crucificarmos os nossos desejos egoístas, todas as obras da carne, tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que nos leva a entristecer o Espírito Santo. Hoje, se eu e você recusarmos a ceder à tentação, teremos sido conduzidos pelo Espírito Santo em nova vida. Aleluia. Há duas palavras a respeito das quais nós precisamos orar agora. E em uma delas, ou nas duas, você precisa fazer oração. A primeira palavra é salvação, que diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando vir eu o sangue, passarei por vós. Pularei, vou pular. Passagem aqui, essa palavra significa Páscoa. Quando eu estiver, quando eu vir o sangue, eu Páscoa sobre você, eu pularei você, porque você precisa de salvação, eu preciso de salvação. Quando o Senhor vier, não vão ser os primogênitos, todos os que não se renderam a Cristo serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, segunda morte. E eu quero que você saia daqui bem consciente, você que tem consciência para entender o que eu estou dizendo. Se você não recorrer a Jesus Cristo como seu Salvador, se você não clamar por salvação a Jesus Cristo agora, não é no dia, não, você não sabe o dia nem a hora. Se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se sobre você não estiver o sangue do Cordeiro, você será condenado ao inferno. É isso que diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte. Estamos falando de morte eterna. Então, a primeira palavra é salvação. Você precisa de salvação. Você entregou sua vida a Jesus Cristo. Então, entregar a vida a Jesus é sair da escravidão de Satanás e passar a servir a Deus. Isso leva à segunda palavra, que é consagração. Os primogênitos salvos foram consagrados. Você, como é que está a sua consagração a Deus? Consagrar é aquilo que é separado, aquilo que é santo. Consagrar um copo, por exemplo, é que tem um copo lá na sua casa em que se bebe água, está limpinho. Mas dependendo do que você sujar ele, você não tem coragem, você tem nojo dele, não vai usar ele nunca mais. Mesmo que você limpar, não dá nojo, você jogaria ele fora. Consagração significa que a sua vida, naquilo que você faz, aí eu estou falando da segunda-feira, irmão, estou falando do trabalho, estou falando do emprego, estou falando do serviço, estou falando do tratamento com a sua esposa, com o seu marido, eu estou falando das suas relações, eu estou falando
de tudo que você faz é consagrado ao Senhor, é limpo, porque nós precisamos ser consagrados, nós somos servos do Senhor. Então agora, esses são os motivos para a nossa oração. Eu gostaria que você identificasse, porque se você nunca orou ao Senhor, nunca fez uma oração na qual você dissesse: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Deus, eu sei que eu não tenho condição de me salvar. Eu sei que se o Senhor voltasse aqui agora eu estaria perdido. Mas eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio no sangue de Jesus. E eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço, Jesus, que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou também por mim. Se você fizer essa oração, você vai ser salvo. Se você crer, fizer essa oração crendo, você vai ser salvo. E a morte já não tem mais domínio sobre você. Você não será condenado ao inferno. E você que já fez a oração, mas entendeu que não é uma libertação para sair do Egito, vou fazer o que eu quiser. Não, porque o Egito não é geográfico, o Egito é a escravidão. O Egito é não servir ao Senhor. Então talvez você precise olhar para a sua vida e dizer: Senhor, eu preciso consagrar minha vida. Tem áreas da minha vida que não estão consagradas ao Senhor. Tem áreas da minha vida que parece que eu falo assim: Jesus, eu estou de altas, aqui eu vou fazer do meu jeito. É por onde entra a maldição na sua vida, por onde entra o problema na sua vida, por onde entram situações na sua vida que não deviam estar aí, em que Jesus está chamando você: vinde a mim, cansado, sobrecarregado, eu quero aliviar você, eu quero mudar a sua vida. Então agora, vamos ficar de pé, vamos orar, e você vai clamar pela sua vida, vai clamar assim: Senhor, qual é a oração que você tem que fazer, né? Senhor, eu preciso de salvação. Senhor, eu preciso de consagração. Todos nós precisamos fazer oração agora. Senhor Deus, o Senhor nos conhece e sabe qual é a realidade de cada um de nós. Nós vemos aqui essa passagem, sabemos que para nosso exemplo ela foi colocada aqui, para que nós pudéssemos entender o caráter do Senhor, a maneira como o Senhor tira um povo da escravidão e traz para consagrá-los como eleitos do Senhor, como filhos do Senhor. O Senhor os chama para servir ao Senhor, mas tem relacionamento de pai e filho com eles. A relação de serviço ao Senhor é maravilhosa. Ó Deus, essa obediência que nós devemos ao Senhor é maravilhosa, mas nós somos pecadores, Senhor, até resgatados pelo Senhor, até perdoados pelo Senhor. Temos um clamor a fazer a Ti hoje, para que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor de verdade, para que o Espírito do Senhor tenha o controle da nossa vida, controla a nossa vida pelo Teu poder, Senhor. Nós queremos ser consagrados ao Senhor. Deus, aquele que está entendendo hoje, compreendeu, ouviu, quem sabe, mais uma vez, mas hoje está assim, consciente de que precisa fazer essa oração e dizer: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Senhor, se alguém está fazendo essa oração agora, que o Senhor o receba como filho, que o Senhor o salve, que o Senhor tenha essa pessoa não mais como um escravo do inimigo, mas passe agora a chamá-lo de filho, como é a promessa do Senhor, que nos adota como filhos, que seja salvo em nome de Jesus. Pai, todos nós aqui sabemos que precisamos consagrar nossa vida ao Senhor, precisamos ser guiados então pelo Espírito do Senhor, como a nuvem guiava, como aquela coluna de fogo guiava, assim e muito mais o Espírito do Senhor, não perto de nós, não sobre nós, mas em nós. Deus, guia-nos. Tem pessoas aqui, ó Deus, que sinceramente estão perguntando ao Senhor: meu Deus, como é que o Senhor quer que eu faça amanhã? Senhor Deus, como é que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Senhor Deus, o que eu devo fazer da minha vida? Que profissão eu devo ter? O que o Senhor quer de mim? Porque eu quero me consagrar ao Senhor. Eu não sei de nada na minha vida, mas uma coisa eu quero ter certeza: que a minha vida é consagrada ao Senhor, que tudo que eu faço agrada ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz do Senhor uma igreja que agrada ao Senhor, gente que está sendo construído como um templo do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado por essa mensagem, por nos lembrar
que o teu caráter continua o mesmo, que o Senhor continua salvando e que o Senhor tem bons planos e um bom futuro para aqueles que o Senhor escolheu. Nós não somos merecedores, mas o teu amor nos alcançou. Obrigado por isso, Senhor. Estende, Senhor Deus, a tua mão sobre nós, ó Deus, para nos abençoar. Ó Deus, como naqueles tempos o Senhor estendeu a tua mão contra os inimigos de Israel, assim, Deus, desbarata os nossos inimigos em nome de Jesus. Senhor Deus, estende também a tua mão sobre nós, ó Deus, para cuidar de nós. Traz, ó Deus, o refrigério para a nossa alma, a certeza de que somos amados do Senhor e que seremos preservados pela Tua graça até aquele glorioso dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado pela doce expectativa da volta do Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, nessa semana, em toda a nossa vida, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre o povo do Senhor, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão. Vamos sair daqui com essa meditação. O que o Senhor está fazendo na nossa vida, hein? Nos guiando por esse caminho, a sua vida guiada por Deus. Que o Senhor te responda às orações, que o Senhor te mostre o que Ele quer de você. Que você tenha toda essa clareza, assim você possa ser feliz para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.